Olá, pessoal. Boa noite. Só ligar aqui mais. Boa noite. Olá. Como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, Ideia. Oi, Nalva. Olá, Helenice. Oi, Aline. Olá, Núbia. Alessandra. Quem tá entrando, pessoal, já vamos pegando o nosso material. Hoje eu deixei disponível lá no YouTube. Coloquei também no Telegram. Vamos pegando o material. Boa noite, boa noite. Oi, Helcia. Olá, Carolina. Oi, Aline. Oi, Régia. Carol. Oi, Clébia. Já dá o joinha, né, Clébia? Obrigada. Esperar o pessoal ir chegando. Hoje vocês estão cheios de lives, né? Termina uma, vocês já correm para outra. É bom, né, gente? É tanto conhecimento, a gente fica muito feliz. Olá, Vanderleia. Esperar o pessoal ir entrando. Oi, concurseira. Pessoal, vamos pegando o material para a gente conversar um pouquinho das nossas pirâmides pedagógicas. A gente está fazendo aí uma tentativa, né, ver se dá certo essa forma de conhecimento, essa forma diferente de aprender, de fixar melhor o conteúdo. Então a gente vai devagarzinho. O importante é vocês entender a essência do conteúdo e dentro da complexidade, dentro da contextualização, vocês conseguirem resolver questões. Então, as pirâmides pedagógicas é uma forma bem leve de pontos principais que vocês precisam para vocês fazerem prova. Por quê? A gente tem muitos conteúdos que são grandes, que são longos. É igual você estudar os teóricos da educação, por exemplo. Se você pegar ali cada teórico dentro da sua particularidade, da sua importância, gente, são meses de estudo. Porém, o que interessa para a gente é a contribuição deles para a educação. Então, como que eles contribuíram para a educação? Então, essa parte que você vai estudar, né? A gente tem que saber estudar, a gente tem que saber se organizar, não é verdade? Alguém falou, professora, tá sempre linda e maquiada nas lives. Oh, meu Deus, eu não sei maquiar, não, eu invento. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Vivi. Pessoal, vamos começar então? Olha só, hoje eu tô trazendo um tema que é a relação educação e sociedade. É um tema bem chatinho da gente entender. Por quê? Quando a gente... Obrigada, gente. Obrigada. Olha, a Rafa tá dizendo que eu já sou a rainha do Egito. Olha só, gente, eu já ri tanto hoje depois que eu li isso, vocês não têm noção. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar da relação da educação com a sociedade, tá? É um tema, assim, um pouquinho complexo, né? Porque vocês têm que estudar muitos teóricos. Mas aí o que a gente faz? A gente traz os pontos mais importantes que caem em prova. Eu tenho muitos alunos aqui que são do Gran Cursos Online, alunos de outros estados, sejam bem-vindos, mas a nossa ênfase aqui é trabalhar para professor efetivo e temporário aqui do Distrito Federal, que a gente tem o SESP e a Quadrix aí como bancas que trouxeram, né, o último concurso, o último processo seletivo. Então a gente procura trabalhar... Ai, gente, não entrei no meu olho. A gente procura trabalhar em cima do que a banca traz, tá bom? Então hoje a gente vai fazer aqui algumas informações, vamos preencher a nossa pirâmide. E já estão dizendo, tem duas questões duplicadas. Sim, tem, viu, gente? Acontece, mas tudo bem. Como alguém falou aí, eu aprendi 2 vezes, professora, mas tudo bem. Acontece na correria, eu fui conferir o material agora, né, porque já estava em cima da hora. Eu vi que tem 2 questões duplicadas, mas tudo bem. O importante é vocês pegarem a explicação, o importante é vocês pegarem os pontos-chave aí deste conteúdo e a gente faz as questões de boa, tranquilo, depois a gente faz mais, não tem problema não. Aqui é tudo leve, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar? Acho que já dá pra gente começar, né? A gente já tem uns alunos aí bem... Olha, rainha do Egito. Gente, vocês são demais. Vamos lá. Esse material eu trouxe um pouquinho diferente. Eu coloquei
como que a pirâmide fica na vertical e como que ela fica na horizontal, tá bom? No final de tudo, a gente vai colocar a numeração certinha. Prestem atenção na explicação e prestem atenção se vocês acertaram as pirâmides. Sempre com joinha me dizendo que tá tudo bem, que vocês estão me acompanhando, que vocês estão me ouvindo, que tá tudo certo, ok? Tudo bem? E aí, às vezes, os alunos ficam assim, professora, volta na questão, professora, explica de novo. Aqui não vai dar tempo, a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Vocês pediram tanto e eu vou deixar lá, tudo bem? Já começa com joinha, tá tudo certo. Quem dá joinha é porque tá me entendendo. Então, vamos começar pra gente não perder tempo. Olha só. Então, as pirâmides pedagógicas. A rainha das pirâmides, essa foi ótima. A rainha do Egito. Gente, a primeira pirâmide eu coloquei assim, ó, concepções trazidas por Lucchesi. O professor Cipriano Lucchesi, lá no seu livro Filosofia da Educação, ele vai trazer pra gente esse conteúdo que fala da relação da educação com a sociedade. Então, como que a escola se relaciona com os interesses da sociedade? Como que a sociedade exige da escola a formação dos alunos. Isso vem de muito tempo. O que hoje, na nossa realidade, nós absorvemos de tudo isso? Que tipo de concepção pedagógica que a gente vive hoje? Então, a gente vai entender agora. O professor Lucchesi, ele traz 3 concepções. Vamos preencher a pirâmide? Vamos lá? Vamos para a pirâmide? Vamos lá. Concepções trazidas por Lucchesi. Então, a pirâmide, a gente vai fazer ela agora na vertical, tá bom? Descendo e depois subindo. Concepções trazidas por Lucchesi. É a número 1, né? Que é a educação como educação redentora, reprodutora e transformadora. Preencheram aí? Número 1. Então, a primeira pirâmide é a educação redentora, reprodutora e transformadora. São essas 3 que caem em prova e a gente vai ver agora as características, tá? Isso, a gente está na vertical, descendo, tá? Descendo. A próxima pirâmide vai trazer o seguinte: educação redentora. O que vocês colocaram na educação redentora como característica da educação redentora? É o que está no número 2. Educação redentora, que está no número 2, ok? Gente, qual a característica da educação redentora? A educação redentora diz que a educação serve para curar as mazelas da sociedade, adaptando os indivíduos a um todo orgânico já existente. Então, a educação redentora é aquela educação que prima pela ordem, pela harmonia, que prima pelo bom funcionamento da sociedade, vai pensar em manter o status quo, vai pensar em formar aqueles robozinhos para se adaptar a esse todo orgânico já existente. Então, a concepção redentora, ela é extremamente conservadora, extremamente tradicional. Tudo bem? Ok? Vamos descer? A próxima pirâmide vai falar assim, educação reprodutora, que é o número 4. Olhem aí, educação reprodutora é o número 4. Gente, a educação redentora, ela é uma educação otimista, porque ela acredita que a educação sozinha vai resolver tudo. Agora, a educação reprodutora vai dizer o seguinte, que a educação serve para reproduzir as desigualdades sociais. Mas esse tipo de educação não apresenta nenhuma mudança e nenhuma proposta pedagógica, ok? Então, a educação reprodutora, ela é uma educação pessimista, porque ela não acredita que a educação vá mudar a sociedade sozinha da forma que ela faz. A educação reprodutora diz que a educação serve somente para reproduzir as desigualdades sociais. Então, número 4, aqui na educação reprodutora. Tudo bem, gente? Ok? Isso, critica, mas não faz nada, né? Então, acaba que reproduz também. A última pirâmide agora na vertical é onde está escrito assim, ó, educação transformadora. Que número que é educação transformadora? É o número 3. Arrumem aí. A última, né, educação transformadora, que é o número 3. Ótimo, número 3. O que diz a educação transformadora? Número 3. Vai falar o seguinte, que a educação
Compreende a educação como mediação social e diz que ela nem redime nem reproduz, mas ao lado de outras pode servir como um projeto social, um projeto de mudança, né? Então, a educação redentora, ela é otimista, acredita que a educação sozinha vai mudar a sociedade. A educação reprodutora é pessimista, diz que a educação com essa ideia só reproduz as desigualdades sociais. E a educação transformadora diz que essa mesma educação que reproduz também serve para mudança, também pode servir junto com outras esferas para projetos de mediações sociais. Beleza? Redondinho, a pirâmide na vertical, redondinho, ok? Então ficou 1, 2, 4, vocês colocaram aí? 1, 2, 4 e 3, perfeito, perfeito. Hoje vocês estão numa sintonia maravilhosa, tudo certo? Vamos agora lá para cima? Vamos subir, ainda estamos na vertical, vamos subir? Lá em cima tá falando assim, ó, teóricos da educação redentora. Quais teóricos vocês colocaram na educação redentora? Lá agora vai ser o número 7 da pirâmide, não é verdade? Teóricos da educação redentora, número 7, muito bem. Quem é o número 7, gente? Lá, deixa eu ver aqui. É, isso, teóricos da educação redentora. Isso, número. Quem são esses teóricos da educação redentora? Deixa eu procurar aqui. Quais são os teóricos da educação redentora? Comênio, John Dewey, Emile Durkheim, Tal Passos e Augusto Comte. Perfeito, perfeito. Gente, esses teóricos são os que mais caem em prova, tá? A gente não tem um livro específico dizendo que são eles os representantes na risca, não. Mas eles são os teóricos que mais caem em prova, tá bom? Ok? Beleza? Vamos descendo. Isso, Comênio, John Dewey, Durkheim, Parsons e Augusto Comte. São os principais que caem em prova quando se fala da educação redentora. Beleza? Vamos descendo? O próximo fala assim, teóricos da educação reprodutora. Que número que vocês colocaram aí? É o número 5. 5. Teóricos da educação reprodutora é o número 5. Gente, os teóricos da educação reprodutora são os críticos reprodutivistas, tá? Que é Louis Althusser, Bourdieu e Passeron, Stabler e Baudelot. Então, número 5, tudo certinho. A gente está descendo a pirâmide do outro lado. Teóricos da educação reprodutora, número 5. Perfeito? Vocês estão em sintonia, que gracinha. Muito bem. Vamos em sintonia. Isso, vamos lá. Viu? Tem gente errando. Isso é muito bom, não é ruim não. Porque você não erra nunca mais, tá bom? Gente, a próxima, vamos descendo. Teóricos da educação transformadora. Que número que vocês colocaram aí nos teóricos da educação transformadora? Que número vocês colocaram na próxima? Que número vocês colocaram na próxima? Agora é o número 6, ó. Teóricos da educação transformadora, ok? Quem é a professora que você trouxe? Eu coloquei aí Antônio Gramsci e Karl Marx. Antônio Gramsci e Karl Marx, número 6. Joinha? Vocês estão comigo? Beleza? Ótimo, beleza, 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 beleza. E a última pirâmide, nós estamos do outro lado, né? Na vertical. A última pirâmide vai trazer o seguinte, os críticos reprodutivistas criticavam a escola como? A gente está no número 8, isso, a última pirâmide, número 8. Como que eles criticavam a educação, os críticos reprodutivistas? Como aparelho ideológico e repressivo do Estado, como violência simbólica e como escola dualista. Ok? Perfeito? Tranquilo, gente? Ótimo.
A colega já está colocando aí, alguém coloca para mim como que ficou aí a pirâmide na vertical. Porque depois na horizontal, gente, é só vocês colocarem, não tem problema. Então, a vertical ficou 1, 2, 4, 3, 7, 5, 6 e 8. Isso, 1, 2, 3, 7, 5, 6 e 8, para quem chegou depois. Fizemos a pirâmide na vertical. Tem gente dizendo que achou difícil. Esse conteúdo ele é meio chatinho mesmo, mas vocês pegaram palavras-chave importantíssimas que vocês não vão mais errar em prova. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que cair esse conteúdo, a relação da educação com a sociedade, vocês vão pensar nas 3 perspectivas trazidas por Lucchesi, que é a educação redentora, reprodutora e transformadora. A educação redentora é otimista, porque acredita que a escola sozinha vai curar as mazelas da sociedade, ou seja, adaptando todo mundo a essa sociedade, ninguém vai ficar à margem, porque a gente precisa manter a ordem. A educação reprodutora é aquela educação que critica, 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 mas não faz nada, acaba que também reproduz. É uma educação pessimista. E traz aí os críticos reprodutivistas, que é Louis Althusser, que vai falar do aparelho ideológico e repressivo do Estado. Bourdieu e Passeron, que traz pra gente a questão da cultura dominante, né? A questão da violência simbólica. E Stabler e Baudelot, que vai falar da escola dual. Gente, é tão interessante essa ideia da relação da educação com a sociedade, porque esses críticos reprodutivistas, eles têm uma ideia, assim, gente, que se encaixa. Presta atenção numa coisa. Althusser, ele vai falar da ideologia dominante. Podem anotar por aí, ó. Ideologia dominante. É uma palavra-chave de Louis Althusser, quando ele fala da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Então ele diz que a escola, ela vai se apropriar de uma ideologia, vai repassar essa ideologia como verdade, e ele diz que a escola é o maior aparelho ideológico, porque ela consegue alcançar o maior número de pessoas por um espaço maior de tempo. A gente tem a igreja, tem a mídia, tem a família, só que a escola é o maior aparelho. Presta atenção numa coisa. Althusser fala dessa ideologia dominante, do repasse da escola, ele faz essa crítica, e presta atenção numa coisa, quando dentro de uma escola você ensina aquilo que o Estado quer, quando você impõe um tipo de aprendizado, que documento você vai precisar mudar, modificar para você atender aos interesses do Estado? Não é o currículo? Então, Bourdieu e Passeron vêm atrás dizer o seguinte, ó, que dentro dessa perspectiva da ideologia dominante, a escola vai reproduzir a cultura, ó, cultura. Cultura está relacionada à formação. Então, além da ideologia, a escola vai produzir uma cultura, né? O currículo vai ser enfiado goela abaixo nas crianças, como eles dizem que a escola age de forma dissimulada, porque a escola impõe, né, um currículo como verdadeiro, que eles chamam de uma violência do símbolo, uma violência simbólica da cultura, da formação. Se eu tenho a ideologia, eu tenho o currículo, lá embaixo, Stabler e Baudelot vai dizer, uai, se é dessa forma, vai existir 2 escolas, vai existir 2 redes, vai existir 2 braços. Então ele vai dizer que vai existir uma rede PP, que é uma rede primária profissional, que vai formar quem, gente? Proletariado, a mão de obra. Eles não vão dar conta de acompanhar, não. E de outro lado, ele diz que vai ter a rede SS, que é a rede secundária superior, que vai formar quem? O patrão. A burguesia está aqui. Então vai existir essa divisão de uma escola dual, de uma escola dualista. Então, é perfeito a crítica que eles trazem de ideologia, de currículo e de formação, tá? Grave isso aí, gente, que vocês sabendo essa ideia, qualquer questão que cair em prova, vocês conseguem fazer, vocês conseguem resolver, ok? Beleza, então. Vamos para as questões, então? Vamos lá? No meio da pirâmide está falando o seguinte. Escreva o nome do teórico, né, que fala da relação da educação e sociedade. É Cipriano Lucchesi. Tudo bem, gente? Fiquem com essas ideias aí chave desse conteúdo, porque as bancas não cobram nada de diferente. Eu nunca vi cobrar nada de diferente. Se você sabe a essência de cada um do que eles falam, acabou. Você gabarita todas as questões, porque esse conteúdo ele não foge do que Lucchesi traz.
Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu quero um joinha para dizer que tá tudo bem, tranquilo, pra gente caminhar para os exercícios. Tudo certo? Ótimo. Beleza? E outra coisa, se tratando de CESP, ele não cobra nada diferente do que a gente está conversando, tá? E aí, só mais uma coisinha, os representantes, né, dessas concepções da relação da educação com a sociedade, os representantes, aí vocês vão ter que depois ver como que é a contribuição deles na educação. Depois a gente faz uma aula bem interessante a respeito disso, tá bom? Esse conteúdo, ele cai para todo mundo no concurso, viu? Todo mundo aí é contemplado aí com esse conteúdo da relação educação com a sociedade. Vamos então para as questões? Cheio de joinha aí, tudo certo? Beleza? Vocês gostaram da pirâmide pedagógica? É bom, né, gente? Os pontos-chave. Eu tô trazendo para vocês o que cai em prova. É da forma que cai em prova, não cai diferente, tá? Então vamos começar a fazer as questões. Questão número 1, vamos lá? Questão número 1 vai falar o seguinte. Essas questões que eu trouxe para vocês são todas questões do CESP, tá? Em uma perspectiva transformadora, compreende-se a educação como parte da sociedade, com seus condicionantes, determinantes e seus projetos, que podem ser conservadores ou não. Olha aqui a questão. Mas com a possibilidade de trabalhar pela democratização dessa sociedade. Educação transformadora, democratização. Educação transformadora, democratização. Mudanças, ok? Então, o projeto ele pode ser conservador ou não. Pode se apresentar os dois projetos? Pode. Desde que trabalhe pela democratização. Senão, não é educação transformadora. Então, questão 1, certinha, redondinha, beleza? Vamos lá. A questão 2 fala o seguinte. Na concepção funcionalista, a construção do ser social é feita pela educação por meio da assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios que balizam a conduta desse indivíduo em um grupo, sendo o homem, nessa perspectiva, um produto da sociedade. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Todas as vezes que a gente fala de funcionalismo, a gente vai lembrar de quem? Me ajudem aí. Quem que a gente lembra quando a gente fala de funcionalismo? Alguém sabe? O Fábio faz falta, né? Quem que a gente fala, gente, quando a gente fala de funcionalismo? Quando a gente fala de funcionar, dá a impressão que tudo tem que funcionar muito... Gente, meu olho hoje tá com uma alergia. Quando a gente fala de funcionalismo, dá a impressão que tudo tem que funcionar perfeito, muito bem. Patrícia respondeu. Isso. Camila também respondeu, verdade. Andresa, Durkheim. A gente vai lembrar de Emily Durkheim. Gente, o que é o funcionalismo? O que é funcionalismo? É algo que está funcionando, não é verdade? Mas trazendo para a educação, Emily Durkheim ele vai dizer o seguinte, que a sociedade ela é comparada a um organismo. Presta atenção numa coisa. Durkheim é extremamente conservador, extremamente tradicional. Então ele vai dizer que a sociedade ela é comparada ao organismo vivo. Todos os órgãos têm que estar funcionando, funcionando certinho. Olha a harmonia. Ele diz que se um órgão parar, a sociedade adoece. Então, Emily Durkheim, tá? Como um dos representantes do funcionalismo, depois os outros teóricos vêm dando continuidade a isso, ele vai falar que a sociedade ela tem que funcionar, ela tem que caminhar de forma orgânica, harmoniosa, para que haja a perpetuação e a manutenção da espécie. Tudo bem? Então, a gente lembrei de Emily Durkheim. Então, a questão ela está redondinha, certinha, perfeita, redondinha, número 2. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Tranquilo? Isso, um organismo humano, né? Organismo vivo. Todos os órgãos estão funcionando. Eu estou trazendo uma didática para vocês entenderem melhor. Se um para, a sociedade adoece, né? Beleza? Cadê meu joinha? Quem tá comigo? Ótimo. 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 Então vamos caminhando. 4. A tendência... Não, questão 3, né? Para Bourdieu,
Ah, gente, quando as bancas falam de Bourdieu e Passeron, às vezes a banca traz só Bourdieu ou ele traz Bourdieu e Passeron. As duas formas estão corretas. Para Bourdieu, a escola tem um papel ativo no processo social de reprodução das desigualdades. Circula a palavra reprodução das desigualdades. Circula a palavra, por favor. Das desigualdades sociais, ao dissimular as bases sociais e convertê-las em diferenças. Circula a palavra diferenças. Diferenças acadêmicas e cognitivas relacionadas aos méritos e os dons individuais. Olha que interessante, a banca está falando de Bourdieu, que é Bourdieu e Passeron. Lá nas características das reprodutivistas, a gente anotou que uma delas é que eles dizem que a escola reproduz as desigualdades sociais. A banca está dizendo aqui, ó, que Bourdieu vai dizer que o processo social de reprodução das desigualdades sociais, olha como a banca fala, tá? Então, a questão está redonda, porque Bourdieu e Passeron vai falar, sim, dessa questão do currículo, dessa questão da cultura dominante. Letra C, redondinha. Escrevam aí, cultura dominante, a palavra-chave de Bourdieu e Passeron que cai muito em prova. Vamos para a questão 4, vai falar o seguinte. A tendência reprodutivista, ó, reprodutivista, é aquela pessimista que reproduz a desigualdade social. Concebe a sociedade de forma orgânica e harmoniosa, com desvios de grupos ou indivíduos situados à margem desse todo. Nesse contexto, cabe à educação como instância social integrar harmoniosamente os indivíduos no todo social já existente. Essas são características de ordem, de harmonia. Isso é característica da reprodutivista? Não, né, gente? É característica da educação redentora. Então, a questão 4, ela está errada. A questão 4, ela está errada. Colocaram aí? Isso, é errada, porque não é reprodutivista, e sim redentora. Beleza? Vocês estão comigo? Vamos para a questão 5. O principal representante da vertente redentora é o teórico Althusser, que estudou o papel da escola como um dos aparelhos do Estado. Gente, lá na pirâmide, vão lá na pirâmide e olhem se Althusser é representante da educação redentora. Dá uma olhadinha aí para mim na pirâmide, por favor. Althusser é um crítico reprodutivista, não é verdade? Ele não é representante da educação redentora, e sim da educação reprodutora. Então, a 5, ela tá errada. Ok? Isso, 5, errada. Vou esperar vocês ir chegando. Ok. Ok. Vamos para a questão 6. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron defendem que toda ação pedagógica é arbitrária, porque impõe a visão da classe dominante, lá da ideologia, inculcando normas e valores no educando, de modo que seja por eles interiorizados, aplicados e retransmitidos aos outros. Olha, essa questão é perfeita para vocês entenderem a ideia de Bourdieu e Passeron, que eles dizem que a escola age de forma dissimulada. A escola age, eles falam exatamente dessa forma, de forma dissimulada, né? Inculcando na cabeça dos educandos uma ideologia dominante, né? Reproduzindo essa formação no currículo. Então, a questão 6, ela está redondinha, muito bem, certinha, redonda. Ok, gente? Vocês estão lindos hoje, maravilha. Certinho? E esse meu olho... Desculpa, gente. Questão 7. De acordo com Antônio Gramsci, a escola deveria ser organizada em 2 sistemas de ensino estanques. Um de caráter formativo, voltado ao desenvolvimento intelectual e orgânico do educando, e outro voltado à capacitação profissional do indivíduo para o trabalho produtivo. Essa questão 7 está certa ou está errada? Vou esperar vocês. Questão 7, está certa ou está errada?
Essa questão é bem conhecida, não é, gente? E aí? Questão 7, agora que tem alguém chegando na 7, ela tá certa ou está errada? Questão 7, eles não criticam. Vamos lá, eu tô na 7. Ah, já tá aparecendo, né? Gente, questão 7, presta atenção numa coisa. Antônio Gramsci, ele é um representante da educação como transformação, não é verdade? Vamos entender essa questão aqui, ó. Educação como transformação. Então, olha só, a banca está dizendo que ele diz, né, que ele acredita numa divisão em relação à formação. A gente viu lá atrás que quem fala isso é Stabler e Baudelot, quando eles falam da escola dual. Ele sim fala dessa perspectiva de divisão em duas escolas, e não Antônio Gramsci. Isso, ele é contra esse tipo de escola, nessa visão tradicional. Então a questão ela está erradíssima, erradíssima. Quem fala isso aí, que está na 7, é Stabler e Baudelot, quando eles falam da escola dualista. Ok? Tudo bem? Certinho? Então a 7 ela tá errada. Vamos para a questão número 8. Tudo bem? Hoje vocês estão bom demais, maravilha. Esse conteúdo a gente tem que estar focado, né? Sem brincar, sem muita coisa, para a gente poder entender mesmo. E claro que depois eu vou fazer outras lives trazendo mais questões, falando dos teóricos. Vamos devagarzinho, porque o mais importante é vocês entenderem a pirâmide. Ela é tudo. Todas as palavras-chave estão por lá, tá bom? Então vamos lá. Questão 8. Conforme idealização de Parsons, a igualdade de oportunidade entre os competidores no início da escolarização é um princípio frequentemente identificado na prática das escolas públicas do Brasil. O que vocês colocaram na 8? Maria está dizendo que as questões se repetem. Maria, tem 2 questões duplicadas, viu, no material. Mas aqui as questões elas não se repetem, elas são bem parecidas mesmo, porque a banca não tem nada para cobrar de diferente a não ser o que Lucchesi traz pra gente. E aí a banca às vezes traz para uma contextualização, se você entende o que ele fala, acabou, você não erra uma questão. Bem difícil, né? E aí a questão 8, o que vocês acham? Gente, tal Parsons, vocês anotaram aí que ele é representante lá da educação como redenção, não é verdade? Tal Parsons, ele é disseminador das ideias de Émile Durkheim. Então ele vai, entendi, Maria, ele vai dar continuidade às ideias de Émile Durkheim, né? Então, presta atenção numa coisa. Tanto Parsons como Émile Durkheim vai defender o modelo de educação redentora, primando pela manutenção do status quo, pela ordem, pela harmonia, pela perpetuação da espécie, ou seja, pela socialização, né? Tal Parsons, ele fala da igualdade de oportunidade por conta da socialização. Então, se você é um bom aluno, se você tem um cognitivo massa mesmo, meu filho, você interessa muito para a sociedade, porque tal Parsons diz que sem socialização, o sistema social ele não se mantém. Se não existir a socialização, não tem sistema social, não tem equilíbrio, não existe um equilíbrio na sociedade. Então, Parsons ele vai defender essa oportunidade, essa igualdade de acesso, sim, dentro da escola. Porém, a questão está falando de escola pública no Brasil, né? Então, escola pública no Brasil já é uma concepção transformadora que não diz respeito a tal Parsons aqui, o que vai deixar o item errado, ok? O item está errado. Cadê vocês? Estão por aí? Tudo bem? Sim, a live vai ficar disponível. Vamos para a questão 9. Tudo bem, gente? Vamos lá? Eu não vou ser meu joinha. A gente parou na 8, a 8 está errada. E agora a gente vai caminhar para a questão 9. Cadê meu joinha? Vocês estão comigo? Beleza. Ótimo. Muito bem, senão não vou. Isso. Beleza. Questão 9 vai falar o seguinte.
Para Durkheim, por meio da educação, o mecanismo de coesão social, com função socializadora, os indivíduos assimilam os fatos sociais e se preparam para a vida em sociedade. E aí, que vocês colocaram na 9? Gente, o que é fato social? É o modo de agir, é o modo de pensar que moldam o comportamento, né? Então, o objeto de estudo de Emile Durkheim é justamente esses fatos sociais. Por quê? Durkheim, ele não fala do funcionalismo, ele diz o seguinte, que na sociedade é cada um no seu quadrado. Existe aqueles que nasceram para mandar e aqueles que nasceram para obedecer. Então, Durkheim, ele vai dizer o seguinte, que as gerações mais velhas socializam as gerações mais jovens ou gerações adultas. Como assim, professora? Emile Durkheim, ele vai dizer que o indivíduo, quando ele nasce egoísta, porque ele só conjuga em si o ser individual. Ele ainda não é um ser social. Ele só será um ser social quando o adulto e os professores na escola fizer a inculcação dos fatos sociais, ou seja, dos modos de agir, de sentir na sociedade, para que ela se mantenha, aí sim o indivíduo está pronto para ser um ser social. Então, Durkheim, ele traz essa ideia dos fatos sociais, dizendo que as gerações mais jovens socializam as gerações mais velhas, ou as gerações adultas. É necessário o repasse dessa ideologia como verdade, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a questão 9, ela está certinha. Beleza? Geração em geração, né? Vai passando. Vamos lá, questão 10, ela é repetida. Bota um xizinho aí, ficou duplicada a questão 10. Mas vamos para a questão 11. Vamos lá? Questão 11 vai dizer o seguinte. Antônio Gramsci, olha, essa questão ela é bem parecida com a anterior, mas é diferente. Olha só, a ideia é a mesma. Antônio Gramsci propôs o estabelecimento da escola unitária, também denominada escola única, como alternativa à escola tradicional, caracterizada pela divisão do ensino em clássico e profissional. E aí, gente, a questão 11. Isso, Andresa, 10 está errada, né? Porque estava duplicada. Questão 11. O que vocês colocaram na 11? Certo ou errado? Já estão por aí na 11. Exatamente. Olha só. Antônio Gramsci, ele foi cofundador do Partido Comunista. Gramsci foi perseguido, foi preso e grande parte das suas obras foram feitas na prisão, que ele denominou de cadernos do cárcere. Então, Antônio Gramsci, ele é de uma visão transformadora juntamente com Karl Marx, né, dentro da nossa concepção. Então, ele criticava aquele modelo de educação tradicional e ele dizia que a educação tinha que ser para todos. Então, ele trouxe a ideia de uma escola única, né, uma escola unitária, que todos tivessem acesso sem uma divisão do conteúdo, do currículo, da organização. Não, eu não posso fazer uma escola para ricos para pobres, não. A escola tem que ser para todos. Então ele chama esse modelo de escola dele de escola única ou unitária. Lembrando também que Antônio Gramsci, ele trouxe para a gente dois conceitos importantes, que é de intelectual orgânico e de intelectual tradicional. Ele dizia que o intelectual tradicional eram aquelas pessoas que estavam a serviço do Estado, né? E o intelectual orgânico era aquele grupo que lutava por seus direitos, era aquela ideia, né, da hegemonia, da contra-hegemonia. Então, Antônio Gramsci, ele traz pra gente essa ideia de escola única e de escola unitária de acesso para todos. Então, a questão aqui, ela está redondinha, certinha, a questão 11. Vamos para a questão 12. A 12 vai falar o seguinte. Vocês estão comigo? A questão 10 é repetida, viu? A questão 10. Vamos para a questão 11. Ela está redondinha. Vocês estão comigo? Redondinha 11. Agora a gente vai para 12. Pessoal, Augusto Comte, a gente está indo para 12.
Augusto Comte, ele também é um representante, um teórico que vocês anotaram na pirâmide, lá da educação redentora, extremamente conservador. Comte, ele é o pai do positivismo, né? Comte, ele traz as ideias diferentes, né? Diferentes da organização da sociedade, primando sempre ali pela ordem, pela disciplina, pelas ciências exatas. Vamos ver o que Comte traz pra gente aqui? Presta atenção. O sistema educacional idealizado por Comte tem origem na Lei dos 3 Estados, que faz referência ao estado da região sul, considerados de maior desenvolvimento educacional? E aí, gente? Pasmem, mas essa é uma pergunta do CESP, é uma questão do CESP. E tem aluno que põe certo, mas a questão ela está errada. Gente, Augusto Comte, ele fala sim da Lei dos 3 Estados, mas não são os da região sul. Quais estados são esses? Coloquem aí. É o teológico, o metafísico e o científico. Teológico, os estados teológico, metafísico e científico. Não são os estados da região sul, beleza? O CESP boiou, viajou, né? Anotaram aí? Os 3 estados é o teológico, o metafísico e o científico. Questão horrível, né, Deia? Deia, mas você acredita que muitos alunos põem certo? Os alunos que não sabem, não têm a mínima ideia de como... Gente, me fugiu o nome agora aqui. De como Augusto Comte, traz isso, né? Tem aluno que não sabe. Nas turmas presenciais, a gente olha e fala assim, caramba, o aluno tá dizendo que é certo, mas ele não sabe, tá? Então agora vocês sabem que os estados que ele traz é o teológico, o metafísico e o científico. Ó, a Paty tá dizendo que colocou certo, porque ela não sabia. Quem não sabe, realmente... é um erro aí que corre, tudo bem? Agora vocês não vão esquecer. É louco isso, né? Tudo bem, gente? Lucélia, nada a ver, mas para quem não entende, para quem nunca viu, vai marcar certo, né? Enfim, teológico, metafísico e científico. Vamos à próxima questão, vai falar o seguinte. 13. Segundo Emile Durkheim, a educação constitui elemento integrador da sociedade, sendo pais e professores agentes sociais responsáveis pela inculcação de valores sociais no educando. O que vocês colocarem na 13? Muita gente falando que não sabia, que não erra mais. Maravilha. Muito bom. Vamos lá? Tá. Tô só lendo os comentários. Gente, a 13 tá certa ou tá errada? Vamos pra 13. Quem tá comigo aí na 13? A 13 está redondinha, certinha, né? Emile Durkheim vai dizer que a educação constitui elemento integrador da sociedade. Eu já expliquei anteriormente, né? Pais e professores vão fazer a inculcação, sim, dos fatos sociais na cabecinha aí dos alunos, porque o indivíduo, ele nasce egoísta e ele só conjuga em si o ser individual. Ele precisa do ser social. Então, quem vai fazer a inculcação é o adulto e a escola, tudo bem? Né, Cone? A Cone disse que já viu muita questão nada a ver do CESP. Tem mesmo, Cone, verdade. Tudo bem, gente? Então a questão 13, ela está redondinha. A 14 vai continuar falando de Durkheim, tá bom? 14 vai falar o seguinte. A educação socializa as novas gerações. Durkheim fala isso na 14, que a educação socializa as novas gerações. E aí? Durkheim, gente, ele vai dizer que a educação também é um fato social. Ó, a educação também é um fato social, ok? Então, nós já estamos na 14. A educação socializa as novas gerações? Sim, né? Porque a escola também vai fazer o repasse da ideologia dominante. Tanto os adultos como a escola. Nossa, tem gente ainda lá na 12, nós já estamos na 14, ela tá certa, redondinha 14. Vocês estão comigo? 14 redondinha. Vocês estão bem quietinho, né? Porque esse conteúdo ele é um pouquinho chato, né? Mas eu tô vendo que vocês estão aí bem, ó. Não percam uma informação, gente. A gente vai fazer depois mais lives a respeito desse conteúdo, fiquem tranquilos. Então a 14 tá redonda, certinha.
Beleza? Cadê meu joinha? A 15 continua falando de Durkheim, vai dizer assim: o homem, desde o nascimento, conjuga em si o ser individual e o ser social. E aí, certo ou errado? Ah, Cone, tá bom. E aí? Ótimo. A 15, vamos para 15? Anotado, né, Rosália? 15, ela está errada. Ih, vocês estão chegando na 15. Eu já expliquei isso aqui, né? Gente, eu já vi muitas questões de prova com isso aqui. Dizendo que o homem, desde o nascimento, conjuga em si o ser individual e o ser social. Quem não sabia, está sabendo agora que Durkheim diz que o indivíduo é egoísta, porque ele conjuga em si somente o ser individual. Ele precisa ser socializado, ele precisa ir adquirir, né, ser internalizado, ser inculcado aqui, colocar na cabecinha dele os fatos sociais, ok? Tudo bem? Isso, Cristina, ótima informação, beleza, ótimo. Indivíduo nasce egoísta, perfeito. Vocês estão pegando as palavras-chave. Emile Durkheim é o queridinho do CESP. Gente, eu nunca vi uma questão do CESP sem questão de Emile Durkheim quando fala da relação educação e sociedade, tá bom? A próxima. Para John Dewey, a escola, na perspectiva da escola nova, deve estar preparada e equipada para funcionar como um laboratório de democracia. E aí você vai virar para mim e eu falei, professora, o que John Dewey tá fazendo aí? E aí, o que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Pri, eu não tô vendo o que você colocou aí, viu, Pri? Tudo bem? Sim, a live vai ficar disponível. Gente, a 16 tá certo ou errado? Vamos chegando na 16. 16. Tá certo ou tá errada? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lá nas nossas palavrinhas, lá na pirâmide, quando vocês preencheram, tem o nome de John Dewey lá, como representante da educação redentora. Deixa eu só ver se eu coloquei John Dewey. Coloquei. Ó, viu como é bom? Porque às vezes as pessoas pensam assim, John Dewey, ele é de uma visão que traz um aluno ativo no processo de uma escola nova, renovada, diferente. Mas deixa eu falar um segredo para vocês. John Dewey, ele é um liberal, tá? As ideias de John Dewey não é formar um aluno crítico quando ele traz o conceito de que a escola deveria funcionar como um laboratório de democracia. Não é para formar aluno crítico. John Dewey é um liberal, tá? As ideias dele são ideias não críticas. Só que o que ele traz é aquele aluno livre, aquele aluno ativo, é aquele aluno que será lançado frente a desafios cognitivos, situações problemáticas. Itamar está dizendo que não entendeu porque é da educação redentora. Sim, meu bem. Deixa eu contar um segredo para você. John Dewey, por que ele é representante de uma educação redentora? Vocês vão matar agora. Porque todas as escolas liberais fazem parte de uma concepção redentora de educação. Todas as escolas liberais fazem parte de uma concepção de educação redentora. Então, todas as escolas liberais são redentoras. Não, nada a ver libertária, por favor. A gente está falando de John Dewey dentro da concepção redentora de educação. A progressivista, a escola renovada progressivista, é uma escola liberal e é uma escola extremamente conservadora que faz parte da educação redentora. Tudo bem? Ok? A escola nova, muito bem, ok? Ok, gente? A escola nova, a renovada progressivista, gente, todas são liberais. Todas são liberais. Sim, Custódio, progressivista faz parte da liberal, gente. As tendências são liberais e progressistas. Entenderam? Depois eu vou trazer uma... Quem é meu aluno aí do presencial, eu sempre trago essa divisão, né? Quem faz parte ali da redentora, da liberal, da não crítica. Ok, gente? Agora a gente não consegue falar disso não, beleza? Tudo bem? Conseguiram anotar direitinho? Então, a questão ela está redonda, certinha, certinha, certinha. A gente vai para qual questão agora? Tudo ótimo. Vamos para a questão 17. Consoante Marx,
Vamos lá? Consoante Marx. As instituições de ensino são, por excelência, o lugar à parte do qual é possível desencadear a transformação revolucionária da sociedade, sendo, portanto, o centro irradiador do processo de revolução. Gente, quando as bancas falam de Karl Marx, todas as questões que eles falam de Karl Marx, eles vão te induzir ao erro, dizendo que ele acha que a educação sozinha vai transformar a sociedade. Muito pelo contrário, né? Karl Marx e Antônio Gramsci, eles são de uma concepção de educação transformadora. Marx é meu xodó, a menina tá falando ali, adoro ele. Então, as ideias de Karl Marx, né, as ideias de transformação, de mudança, do materialismo histórico dialético, essa percepção de que nada é estático, parado, mas que tudo vive em constante movimento, em constante transformação, é essa a ideia, tá? Então, ele nunca vai dizer que a escola sozinha resolve e faz tudo, como as bancas gostam de falar, tá? Erradinho. A questão 18, ela tá certa, mas ela tá duplicada, né? Desconsidere a 18, tudo bem? E a nossa última questão, 19. Nossa última questão, a 19, vai falar o seguinte. Deixa eu ver se é a mesma questão. Não. A sala de aula é considerada para Passos como principal agente de espaço de socialização e desenvolvimento do desempenho de papéis adultos pelas crianças. E aí é 19, tá certo ou tá errada? Gente, todas as questões falando de tal compassos, vai falar da escola, vai falar da sala de aula e vai falar da questão da socialização. Sempre vocês vão ver questões relacionadas assim. A 19, ela tá certa, tá redondinha. Olha a ideia de tal compassos, né? Ele fala que a sala de aula é um principal agente de espaço de socialização e desenvolvimento do desempenho de papéis adultos. Vocês lembram que na percepção tradicional o aluno é visto como um adulto em miniatura, não é? E tal compassos, ele fala da igualdade de oportunidade na escola, porque o Estado liberal, ele diz que todos os alunos têm oportunidade de aprender, não aprendeu porque não quis, não aprendeu porque não se esforçou, não é verdade? Então, tal compassos, falando dessa igualdade de oportunidade, ele diz também que a sala de aula é esse espaço, né, de trazer, de reproduzir aí o aluno como um adulto. E tem tudo a ver, né, esse adulto em miniatura relacionado a uma concepção tradicional, liberal, redentora, né, que vai pensar aí pela manutenção. Tudo bem, gente? Ok? Hoje vocês ficarem bonitinho, quietinho, né, um conteúdo bem difícil, bem chatinho. A ideia é vocês preencherem a pirâmide com as palavras-chave. Claro que depois eu vou trazer mais uma live para vocês, trazendo mais teóricos pra gente ir, ó, treinando. A gente vai devagarzinho. Não adianta agora a gente ficar aqui colocando um monte de coisa e vocês não entenderem, tá? Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu comecei a colocar o material. Lá no canal do YouTube. Ah, peraí, vocês estão dizendo que aprendeu muito. É bom, né, gente? Eu sei que é só uma horinha de aula aqui, mas a gente aprende muita coisa. Quando eu estudava era assim também, gente. Eu anotava tudo, eu não perdia nada. Gente, um detalhe faz toda a diferença na prova, tá? Então, essa ideia de você estudar anotando, colocando as observações, gente, é muito bom. Na hora da prova você vai lembrar, na live da professora André eu anotei isso aqui. Na live do professor X eu anotei isso aqui. Eu sempre digo, com cada professor vocês aprendem um pouquinho, cada um tem uma didática, e isso é muito bom, tá bom? Só não pode aprender errado. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Amanhã a gente tem live de novo, que é o simulado das tendências progressistas, né? Que eu fiz essa divisão. E aí hoje eu coloquei pra vocês, hoje não, essa semana, perguntando quem queria live todos os dias. E aí, vocês venceram. Semana que vem eu farei live todos os dias. Vou trazer segunda, quarta e sexta de pirâmide pedagógica, tá? De pirâmide pedagógica. Vou trazer um bate-bola do CESP a respeito de tendências pedagógicas para vocês. Eu prometi que eu sempre vou trazer um simulado de tendências. E vou ter uma aula com a professora Cassie, igual a gente teve ontem. Tudo bem? E aí, gente, hoje eu coloquei o material lá no canal do YouTube, porque muitos alunos falam assim, professora, eu não sei o que é bio,
Professora, é difícil assistir aula no Instagram. Então, gente, eu tô colocando lá no YouTube. Aí um monte de aluno fala, professora, eu não achei o link. Gente, o link tá lá. E aí, às vezes, vocês têm que aprender realmente a acessar, procurar. Eu não consigo responder todo mundo, tá bom? O material também lá no Telegram, nosso grupo Telegram tá ótimo. Eu tento alimentar todos os dias para vocês. Gente, não é fácil. É ter muita boa vontade para ajudar vocês, tá? Porque assim, toda hora eu tô procurando coisas diferentes para vocês, tô inventando mapa mental, tô fazendo alguma coisa legal para que vocês não deixem de estudar. E aí as pessoas, professor, você não ganha nada com isso. Gente, tem prazer maior do que vocês estarem aqui comigo todos os dias? A gente brinca aqui, a gente conversa, a gente aprende muito, é muito bom, tá? Então, eu só peço que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, igual eu coloquei. Eu não sou muito de usar YouTube não, mas estou usando por causa de vocês. Então, eu vou procurar alimentar com calma o canal, colocando dicas, vídeos, tudo que vocês precisarem. Tudo bem, gente? Tudo ótimo? Então, posso fechar a live. Amanhã a gente está aqui com o simulado das tendências progressistas. Semana que vem eu estarei aqui todos os dias com vocês, tá bom? Fechado o nosso compromisso, que eu lancei lá no Instagram, para que a gente faça live todos os dias, tá bom? E eu queria mandar um abraço para meus alunos aqui do Gran Curso Online, dos estados. Eu tô vendo muita aluna aqui, a gente não consegue falar com todo mundo. Sejam bem-vindos, tá, gente? Meus alunos do Pedagogia Sem Fronteira, da minha turma, tô morrendo de saudade, que vocês não têm noção, gente. E os alunos fiéis, né? Vocês estão sempre por aqui, já entendeu minha fala, meu objetivo, eu fico muito feliz, tá? Então, um abraço, né? Dani, Vivi. Ô, Cida, você não acompanhou tudo, mas vai ficar salva lá no YouTube, tá bom, Silvia? E vai ficar salvo também no Instagram. Sempre no mesmo horário, às 18 horas. Sempre, sempre, sempre. Amanhã a gente tá aqui às 18. Gente, sábado, vamos estudar tendências. Muita gente com dificuldade de tendências ainda. Gente, preencha uma pirâmide, me marca lá nos stories para eu dar uma olhadinha como é que ficaram as pirâmides de vocês, se estão certinhas. Eu adoro isso, gente, é muito bom. Então, vou encerrar a live. Obrigada, viu? Obrigada, fiquem bem. Tem mais live aí para vocês assistirem. Vão estudar mesmo, não desistam. Um momento, assim, único na vida de vocês e contem comigo, tá? Quando eu não conseguir responder, gente, é porque é muita mensagem, muita coisa. Obrigada, Andresa. Eu que agradeço vocês, tá bom? Cleve, um abraço. Muito difícil tendências, né, Viviane? Mas vocês vão aprender. Ah, vão aprender. Cone, tchau, tchau. Obrigada. Tá. Helenice, obrigada. Até amanhã, Régia. Régia concurseira. Régia tá sempre por aí, né? Gente, vocês estão falando das tendências. Gente, a live já acabou, mas a gente tá aqui só papeando. Mas a gente vai aprender tendências. De um jeito ou de outro a gente vai aprender. Toda semana eu vou trazer o simulado de tendências pra gente fazer aqui e tirar todas as dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Dani, um abraço. Vivi, obrigada. Pessoal, entre lá no canal do Telegram. Eu coloquei livros lá de Paulo Freire, de Libânio. Daqui a pouco eu vou colocar um de Perrenot. Eu acho que eu não coloquei lá ainda. Um cheiro. Vou colocar já o de Perrenot lá. Vou colocar mais questões. A gente tem muito arquivo lá, muita coisa boa, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada. Então, vou nessa, tá? Vou salvar aqui a live, porque senão o Instagram derruba já. A gente tem só 2 minutinhos para fechar. Então, um abraço para vocês. Professora, para aprender tendências é necessário aprender a história. Sim, para você chegar em tendências, você tem que estudar a relação educação e sociedade, né? A história da educação, as bases psicológicas. A tendência é a última, porque as tendências são as práticas, né? Libânio já fala de tendência pedagógica na prática escolar. Então, você vem caminhando e depois você chega em tendência que você consegue encaixar. Gente, um abraço, beijo para vocês, tá? Vou fechando aqui a live. Vamos encerrar. Tchau, tchau.